Em 1º de maio de 2011, fuzileiros navais americanos invadiram a residência de Osama Bin Laden em Abbottabad, Paquistão. Já vamos ouvir o presidente dos Estados Unidos. Ele vai falar à nação. Falando agora do Salão Leste, teremos a confirmação de uma notícia de grande importância. Boa noite. Nesta noite, posso comunicar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda. A operação em Abbottabad levou 40 minutos. A caçada da CIA a Osama Bin Laden levou 2 décadas. Esta noite quero agradecer aos profissionais da inteligência e do contra-terrorismo que trabalharam incansavelmente para conseguir este resultado. O povo americano não vê seu trabalho, nem sabe os seus nomes, mas esta noite eles sentem a satisfação de um trabalho bem feito. A caçada. Eu acho que as mulheres são analistas fantásticas. Temos paciência e perseverança. E nem sempre queremos receber gratificação imediata. A Irmandade. Sabe, tentamos nos manter a par de todas as ameaças, distinguir o que é real do que não é real, ver o que se conecta com o que. Às vezes, as pessoas perguntam por que não ligam os pontinhos? Ora, porque a página é toda preta. As analistas da CIA interpretam a inteligência recolhida no exterior. No começo dos anos 90, elas começaram a se concentrar em um novo tipo de organização terrorista. Extrair uma história a partir de toda essa informação. Mas não é só uma organização que administra todos os dados. São vários cérebros diferentes pensando. Então, quanto mais pessoas juntas compartilharem, sabe, o que é importante, melhor a coisa funciona. Naquela época, as pessoas que tinham mais conhecimento sobre a Al-Qaeda eram as mulheres, e elas faziam um trabalho que, a princípio, não as tornava muito populares com seus chefes. Eu fui repreendida numa análise do meu trabalho por passar muito tempo no caso Bin Laden. Diziam que estávamos numa cruzada de obsessão, que éramos emocionais demais, todos esses estereótipos que se aplicam às mulheres. Homens atiram cadeiras, mulheres choram, e eu te pergunto o que é melhor. Sim, nós estávamos à beira da obsessão, mas eu achava que era por uma boa razão.
e estávamos numa cruzada, eu não chamaria aquilo de cruzada. Tínhamos paixão pelo que fazíamos, com certeza. Havia uma norma burocrática na época que dizia que não devíamos ter paixão por nada. Eu achava ridículo. Como se pode fazer uma coisa sem paixão? Não dá. A América não vai deixar de apoiar os judeus que estão matando muçulmanos até que ataquemos e levantemos a bandeira do jihad. Osama Bin Laden, 1993. Os infiéis não vão parar até serem confrontados com o jihad. As garras dos infiéis só serão cortadas através do jihad. Posicione-se. Nós expulsamos os russos e destruímos o Império Russo. Agora vamos expulsar os americanos e destruir o império deles. Deu certo naquela época, vai dar agora. Ele achava que os Estados Unidos estavam fazendo um movimento contra os muçulmanos. E que essa era a razão de todas as coisas ruins que estavam acontecendo. Guerreiro antissoviético coloca seu exército rumo à paz. No começo dos anos 90, Bin Laden não estava escondido e negava qualquer laço com o terrorismo. A Al-Qaeda era uma organização secreta, desconhecida pelo governo americano. Uma lousa vazia. O ponto de partida é o Afeganistão. Dualizan era o padrinho do jihad afegão. Ele foi quem conclamou todos a lutarem contra os soviéticos no Afeganistão. Ele ajudou a criar um conselho de caridades para trazer pessoas e dinheiro para ajudar o jihad. E o parceiro dele era Osama Bin Laden. O gráfico de ligações e representação visual da rede terrorista é onde a maioria dos analistas passa a maior parte do tempo. A minha imagem mental é a mesma da escada de Jacó. Você tem um filho que está ligando outros filhos em suas mãos. Mentalmente é assim que eu me sinto. Certamente não sabíamos que a Al-Qaeda existia. Não sabíamos que havia uma organização terrorista. Sabíamos que existia um homem muito rico chamado Osama Bin Laden que patrocinava grupos terroristas. A gente sabia também que existiam pessoas nos grupos terroristas vindas do mundo inteiro, reunidos no Afeganistão no círculo do Bin Laden. Então percebemos sinais de um padrão que seria de uma organização. Mas seria o Bin Laden só um gerente financeiro, patrocinador de muitos grupos terroristas? Ou seria esse um grupo separado? Essa era a grande questão. Mesmo na comunidade analítica, existe uma porcentagem relativamente pequena de pessoas que são realmente boas em dar sentido a informações que aparentemente não estão conectadas. Chamamos isso de análise padrão, tentar descobrir o que os fatos revelam. E essas pessoas precisam se dedicar muito a questões como terrorismo, luta antidrogas, tráfico internacional de armas, porque você está lidando com pedacinhos de informações espalhados por toda parte e é preciso dar um sentido a tudo isso. E essas organizações, e certamente a Al-Qaeda era uma, não tinham ainda interesse em anunciar sua presença para o mundo. É preciso descobrir que eles existem enquanto eles ainda estão negando, inclusive para os amigos, que eles existem. Isso exige um certo talento, uma certa habilidade. Ou o que as pessoas chamam de mágica. Não que os analistas façam isso, mas as pessoas que não têm talento chamam isso de mágica. Eu tenho aqui 4 moedinhas. Quando você está seguindo um evento de inteligência, às vezes as coisas se movem e mudam de formas difíceis de se ver. Você acha que está num lugar e aparece em outro. Sendo assim, é impossível prever o que acontecerá. Então, essas moedas, eu vou pular uma de cada vez daqui até aqui. Mas vou fazer isso de forma invisível. 1, 2, 3, 4. Olha só. Viu o pulo? A realidade muda o tempo todo. Um único fato pode aparecer e mudar dramaticamente sua compreensão e a sua projeção do que vai acontecer. 2 mais 2.
Está me acompanhando? Um analista profissional da inteligência lida com situações extremamente ambíguas e com informações que chegam em incrementos, em fragmentos. Olha só. Você nunca vê o quadro inteiro. O retrato vai mudando à medida que as peças chegam. Central Americana de Inteligência. A sua percepção da realidade muda. Você tem que ter uma ideia muito clara sobre o que você já sabe e o que você não sabe. Em 1995, a CIA criou a Unidade Bin Laden. O codinome era Estação Alec. A Estação Alec era um grupo de pessoas que tinha treinamento tanto em análise quanto em operações. Quando pensamos na CIA, existem várias culturas diferentes lá e uma é a cultura analítica. Pessoas que tentam acessar fatos, descobrir o que está acontecendo em algum lugar, projetar o futuro, e uma cultura operacional é composta de pessoas que coletam inteligência, desenvolvem espiões humanos, lidam com eles e os comandam. A singularidade da estação era a fusão da análise com as operações. Nós combinamos os analistas e os operadores para que o pessoal das operações soubesse o que os analistas estavam pensando e esses soubessem como as operações estavam agindo. Escondidos, clandestinos, secretos, perigosos, a fusão desses dois elementos deu à organização a sua magia. As pessoas com quem trabalhava no começo eram 6 mulheres. No meu primeiro dia de trabalho lá, eu vi minhas colegas, era um grupo de 6 analistas, e eu disse, alguém tem antiácido? Várias gavetas se abriram e saíram vários potes enormes. Aí eu pensei, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Quando cheguei lá, eu logo me liguei ao grupo de mulheres. Estávamos tentando proteger os Estados Unidos, mas essa é uma tarefa grande, uma grande carga. Eu fui atraída por essas mulheres por causa do trabalho que elas faziam. Elas estavam tão imersas na procura do Bin Laden e rastrear ele. E muitas estavam trabalhando nisso há tanto tempo que eu só queria ficar perto delas, não porque elas fossem mulheres. Gina Bennett era minha mentora e ainda é. Ela trabalhou no caso Al-Qaeda por 20 anos. A Gina e a Bárbara não nos deixavam esquecer e diziam, não somos oficiais de operações, mas somos tão eficazes quanto. O resto da organização não valorizava muito os analistas do terror. Eles diziam, o pessoal do terrorismo fica só rastreando coisas. Isso não é análise, eles só rastreiam coisas. Pobre de nós, analistas, nós não fazíamos nada, apenas rastreávamos. Você tem um certo tipo de pessoas que são as primeiras a perceber alguma coisa. Quando você é o primeiro a perceber, por definição, você vai ser a minoria. Isso era o que éramos. Jennifer Matthews era parte da Estação Alec original. Ela era muito dedicada ao trabalho. Ela sempre estava lá. Jennifer pertencia àquele grupo e era muito intensa, muito focada e muito apaixonada pelo assunto desde o começo e dedicada como poucos desde o começo. O foco da Jennifer era encontrar o Bin Laden. Ela sempre deixou claro que iria ficar na nossa equipe até que ele fosse encontrado. Podia ser meio áspera, assim. Mas sabe, equipes são formadas por pessoas de diferentes personalidades. E no final das contas, isso não importa muito. O que importa é realizar o trabalho. E certamente ela era boa nisso. Havia uma camaradagem. No começo, a organização era tão pequena que os relacionamentos eram bem estreitos. Alcance. O lado operacional era onde todos os espiões trabalhavam. São aqueles que a gente vê nos filmes andando por aí, recrutando pessoas, fazendo o papel de James Bond. É perigoso. É perigoso.
É preciso muita autoconfiança para fazer isso. É preciso uma grande dose de coragem. Então, somos os oficiais, sacou? Somos os caças. Somos os gangsters. Nós agimos. Analistas, qual é, cara? Acho que os tipos de personalidades fazem diferença no trabalho. Diferenças em vários graus. Eu estava no mato, naquela área, bem no meio do fogo cruzado. A gente sempre vê isso nos filmes, histórias de agentes ou um agente da CIA. Os agentes são as pessoas que recrutamos. Oi, sou da CIA. Fui designado para essa embaixada. Quer ser espião? Não é bem assim. Mark Martin era oficial de casos. Era chefe de espionagem no Oriente Médio. O trabalho de um oficial é localizar e desenvolver. Encontrar as pessoas que têm acesso aos segredos, conhecê-las, ganhar a confiança delas, recrutá-las e mantê-las seguras. No meu caso, em particular, por eu saber falar árabe, eu fui designado para me encontrar com amigos nossos em áreas de alto risco, muito perigosas. Obviamente, é muito importante desenvolver a confiança. Eles te olham nos olhos e veem um americano que arriscou tudo para chegar até lá e se sentar com eles. Eles acreditam, honestamente, que você se preocupa com eles, se importa com eles e que respeita tudo aquilo que eles trazem para você. Você está jogando xadrez. Cabul, Afeganistão. Osama Bin Laden, 1989. Ele pergunta como chegar até o Afeganistão. A resposta é muito simples, meu irmão. Aqui em Riad ou em Jeddah, o número é 6710837. Você pode conseguir uma passagem de avião através de uma organização beneficente que vai cobrar 75% do preço da passagem de avião para Islamabad. Mais uma vez, o número é 6710837. Peter Bergam faz reportagens no Afeganistão há 30 anos. Ele estava basicamente recrutando estudantes universitários da Arábia Saudita que fossem idealistas para lutar contra os soviéticos. Muitos deles foram para o Afeganistão, incluindo Osama Bin Laden. Extremamente religiosos, vir até aqui era uma experiência intensamente religiosa para esses jovens muçulmanos idealistas. E muitas revistas publicaram histórias de pessoas dizendo que os corpos dos mártires que lutaram contra soviéticos não se decompunham e que tinham cheiro de perfume. Essa era uma propaganda muito eficaz para recrutar pessoas como voluntários. Levem seus filhos para Jihad. Cortem seus laços com eles. Se eles morrerem ou caírem, terão homens entre os homens. Uma revista chamada Jihad estava à venda nos países do mundo islâmico. A primeira edição foi publicada em 1984. Tem uma pessoa chamada Abu Abdullah nessas revistas que era o próprio Bin Laden. Ninguém sabia realmente quem era o Bin Laden naquela época. No aeroporto de Islamabad, seus irmãos vão estar te esperando e eles vão te levar para o campo de treinamento. Um julgamento analítico. Então, durante a guerra contra os soviéticos, os acampamentos foram levantados pelo Bin Laden e outros para treinar afegãos e gente vinda do mundo inteiro para lutar contra a União Soviética. Já no final da guerra, alguns desses acampamentos foram convertidos em campos de treinamento para a guerrilha urbana.
Agora sabemos também que a Al-Qaeda estava assumindo o controle desses campos e estava começando a treinar pessoas para conduzir uma guerrilha urbana em vários países, como o Egito e a Argélia. Uma das figuras de destaque dos campos de treinamento no Afeganistão era um senhor que tinha como nome de guerra Abu Zubaydah. Ele com certeza comandava parte da rede dos campos de treinamento. Depois do final da guerra, no começo dos anos 90, começamos a ter informações sobre explosões no mundo inteiro que eram provocadas por pessoas que lutaram no Afeganistão. Foi aí que começamos a nos perguntar o que está acontecendo. Tínhamos que descobrir se era algum tipo de organização, um movimento social, o que era. Começamos a nos preocupar. Era óbvio que tínhamos um problema. Começamos a publicar advertências antes do primeiro ataque ao World Trade Center. – 26 de fevereiro de 1993. Ramzi Youssef, que todo mundo conhece do primeiro ataque ao World Trade Center, ele vem a ser parente do Khalid Sheikh Mohammed, e o ataque foi em parte financiado por Khalid Sheikh Mohammed. No mesmo ano, tivemos a ocorrência conhecida como o Incidente da Águia Negra. Só depois conseguimos determinar o envolvimento da Al-Qaeda no ataque. Os planos tinham múltiplas nacionalidades. Não eram eventos normais. Não dava para atribuir a apenas um grupo terrorista o que estava acontecendo. Foi o Bin Laden. Não havia dúvida de que o denominador comum era o Bin Laden. E parece que, de repente, tudo ficou muito claro para mim. Já em 1998, dava para dizer com certeza que era uma organização terrorista mundial e que Bin Laden era o cabeça da organização. O objetivo era o jihad global. Eles queriam criar um governo islâmico global, não era só na Arábia Saudita. Ninguém tinha certeza do nome da organização porque alguns chamavam de Exército Islâmico. No meu julgamento analítico, o nome era Al-Qaeda. Cindy Storer enviou à CIA o primeiro aviso ao presidente sobre a Al-Qaeda. Uma declaração de guerra. Em 1997, Peter Bergen conseguiu a primeira entrevista de Bin Laden para a TV. Naquela época, em 97, Osama Bin Laden havia declarado guerra aos Estados Unidos no jornal de língua árabe, mas ninguém prestou atenção. Eu estava argumentando com ele que se ele quisesse declarar guerra aos Estados Unidos, que não fizesse isso na BBC, e sim numa rede americana. Porque, sabe, a CNN é assistida no mundo inteiro e temos uma reputação de sermos justos. Foi um longo processo, eles estavam muito preocupados. Vocês são agentes da CIA? Vão dar a Osama Bin Laden uma chance justa de se declarar nessa entrevista? Mais ou menos um mês depois, recebemos uma mensagem codificada de que encontraríamos com Bin Laden. O câmera era Peter Juvenal. Eles vieram nos buscar numa van parecida com essa, não é? Era bem parecida com essa, sim, mas era de noite. Era de noite, era. Eles nos deram óculos escuros com cartolina cobrindo as lentes. Foi uma espécie de venda improvisada. Isso. Eles colocaram imediatamente na gente. Colocaram, sim. Foi isso. O interessante é que quando você vai para Cabul, você atravessa túneis. E o fato de estarmos vendados não nos impedia de ouvir. A gente sentia a mudança da pressão do ar e também a diferença do som dentro do túnel. Então, você tinha uma ideia de onde estávamos indo? Tinha. Sei.
E do outro lado do túnel era onde a Al-Qaeda guardava suas armas químicas. Um laboratório rudimentar de armas químicas. Exato. Sei. Aí, nós chegamos num platô, não é? Eu acho que ficava uns 2.000 metros de altitude, não é isso? Alguma coisa assim. Tinha um pequeno vilarejo que era usado pelos pastores para guardar as ovelhas à noite. Isso. O Peter Arnett era o correspondente. Muito bom, parecemos quase humanos. Na época, ele provavelmente era o jornalista mais famoso do mundo. Colocaram uns tapetes para dar um ar mais respeitável. Isso. Depois, pelo que eu me lembro, esperamos mais um pouco e nos serviram como jantar carneiro. Foi exatamente isso. Estamos parecendo reféns nesse vídeo. O vídeo dos reféns. Você se lembra de quando ele chegou? Lembro. Ele apertou a sua mão, não foi? Apertou. Se lembra da sensação? Foi uma coisa fria. Não era um aperto forte. Sei. Era frio, distante. Eu comparo a um gerente de banco apertando a mão da gente. Obrigado, Sr. Bin Laden. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria de dizer mais alguma coisa? Precisamos trocar a fita. Acho que vou apenas relaxar um pouco. Acho que vou relaxar um pouquinho. Tudo bem. Vou descansar os joelhos. Tá bem. Arrumo isso daqui. Não estou acostumado com isso. Fique à vontade que nós vamos conferir o áudio. A voz do Sr. Bin Laden está boa. E foi melhorando à medida que se aprofundou no assunto, à medida que conversamos. Acreditamos que a morte, em nome de Alá, é uma grande honra desejada pelo nosso profeta. Como ele uma vez disse, eu juro por Alá que eu desejo lutar por Deus e sua causa, e se for morto, eu voltarei, lutarei de novo e serei morto. Ser morto pela causa de Alá é uma grande honra, conferida apenas àqueles considerados os melhores muçulmanos. Nós amamos esse tipo de morte mais do que vocês amam a vida. Eu considero essa como uma entrevista fantástica. Ele declarou guerra aos Estados Unidos pela primeira vez para um público que falava inglês. O coração dos muçulmanos está cheio de ódio pelos Estados Unidos da América e pelo presidente americano. O presidente tem um coração que não escuta as palavras. Perguntamos por quê. Porque o governo americano é um governo injusto. Ele basicamente nos deu uma enorme lista de reclamações sobre a política externa americana nos países islâmicos. Eles cometeram atos que são extremamente injustos, odiosos e criminosos. Pedimos que esclarecesse. Ele estaria falando de uma guerra contra soldados americanos ou americanos civis? Eles não podem ser isentos de responsabilidade porque eles elegeram o seu governo. Ele basicamente disse que os soldados americanos eram o alvo primário, mas se os americanos civis ficassem no caminho, o problema seria deles. Não podemos garantir sua segurança. Ele disse que, na opinião dele, os Estados Unidos eram tão fracos quanto a ex-União Soviética. Os americanos ainda arrotam seu poder por aí, mesmo depois de derrotas sucessivas, do Vietnã a Beirute e de Adele à Somália. Ele disse que, mais dia, menos dia, os Estados Unidos sofreriam tanta pressão que abandonariam o Oriente Médio. E era exatamente o que ele queria. Quais são os seus planos para o futuro? Vocês vão ouvir e ver na mídia, se Deus quiser. Será que poderemos tirar algumas fotos? Algumas fotografias? O impacto dessa entrevista foi muito fraco, eu diria. Ela quase não foi veiculada porque, na época, ele ainda não havia feito nada. Imagine se em 1937 o exército japonês tivesse ido à NBC ou à RKO e dito: planejamos um ataque aos Estados Unidos. Pearl Harbor poderia ter sido diferente. Esses caras repetiram várias vezes: estamos planejando atacar os Estados Unidos. Ninguém prestou atenção.
1998, a Al-Qaeda começou a atacar. Embaixada Americana, Quênia. O prestígio americano foi abalado. Navio USS Cole, Iêmen. Alvejamos o navio de guerra americano, USS Cole. No dia em que destruímos o Cole no mar, um pequeno barco deixou claro o nosso intento. A Al-Qaeda começou a produzir os seus próprios vídeos de propaganda. Explodimos e desgraçamos a tirania. Eu sempre prestei atenção às declarações deles. As escolhas deles e o que queriam dizer era muito importante. No princípio, eles não queriam crédito por nada, não queriam se responsabilizar. Depois aceitaram, mas o crédito, na verdade, começaram a exigi-lo. O jihad contra a América, a luta contra os americanos, é o centro da nossa fé. De repente, vem tudo na sua direção. Todas essas imagens horríveis abalam você. Era um fogo imediato, um verdadeiro terror. Era como se fosse uma espécie de videoclipe de terror. A Al-Qaeda é uma organização global com representantes em mais de 60 países, falando 60 idiomas diferentes. Então, eles têm que se comunicar claramente através dessas declarações e têm a obrigação religiosa de prevenir seus inimigos. Por todas essas razões, fazia muito sentido acreditar no que diziam. Sabemos que os americanos estão nos escutando. Estamos lançando uma guerra psicológica para destruir o prestígio do inimigo. Não se preocupem, eles estão escutando. Estavam planejando alguma coisa, mas onde? O quê? Quando? Será um ataque armado? Será que vai ser um sequestro? Será que vai ser um assassinato? Uma bomba? Como? Onde? Não tínhamos nenhuma resposta. A CIA fez um ótimo trabalho durante essa época. São dezenas e dezenas de relatórios nos quais defendemos o ponto de vista de que Bin Laden tinha intenção de atacar os Estados Unidos. Tínhamos encontros semanais ou a cada 15 dias para falar exatamente o que estava acontecendo. É tão frustrante não poder determinar data e local. Havia uma vasta área de incertezas e esse é um terreno fértil para discussão. E quando você teme cada detalhe, você chora como um bebê e ninguém presta atenção em você. Oriente Médio, Sul Asiático, Europa, Estados Unidos. Onde? A gente apenas não sabe. Eu diria que naquele momento nós não tínhamos o que se chama de inteligência ativa. Eu quero saber quando, eu quero saber onde, eu quero saber quem. Não tínhamos como determinar a data, o alvo ou o método. Sabe, eu realmente adoraria te dizer onde e quando. Mas não é tão fácil com uma organização clandestina. Se nós tivéssemos mais recursos humanos e fizéssemos menos análises, então saberíamos de tudo, mas não é verdade. Já tínhamos certeza do que iria acontecer. Mas não podíamos tomar a decisão de dizer, você deve fazer, você não deve fazer. Mas nós já sabíamos que a situação era bem perigosa. Bárbara enviou o seguinte relatório para o presidente, 6 de agosto de 2001. A manchete diz Bin Laden determinado a atacar a América. Foram avisos e mais avisos e mais avisos toda a primavera. Nós tivemos o benefício de uma previsão. Sabíamos que algo gravíssimo ia acontecer. Isso me parecia um aviso perfeito em agosto de 2001. De que os Estados Unidos sofreriam um ataque. Todo mundo estava completamente tenso. Porque não fizemos nada em relação a isso. A linguagem usada por aqueles caras era tipo...
Ah, meu Deus, o que eles irão fazer? Esse vídeo da Al-Qaeda é a visão de Bin Laden sobre o atentado de 11 de setembro. Foi divulgado depois dos ataques. O conhecimento é para agir por cima. Ataque surpresa a Manhattan. Os heróis desses ataques receberam treinamento intensivo e aprenderam a dominar a cabine de pilotagem para permitir que os pilotos levassem os aviões até os alvos e garantissem a sua proteção até o momento em que o avião atingisse o alvo. Os irmãos pilotos continuaram a sua preparação na mais completa calma, no coração dos Estados Unidos, sem levar em consideração a propaganda da proclamada segurança da América e sua capacidade de inteligência, que estava em toda a mídia mundial. Os heróis deixaram testamentos nos quais explicavam as suas razões e motivações por trás desse ato abençoado. Eu digo para a América, se quiserem que seus soldados e sua população estejam seguros, então devem retirar todas as suas forças das terras muçulmanas. O mundo é a palavra da espada. Até que todos os males sejam eliminados, esses desprezíveis enganaram até o mensageiro do povo e sua força de vontade. A nossa terra não será violada, nossos leões vão cuidar dela. O mais imundo dos bandidos nos atacou. Onde estão as espadas? Se esqueceram de que nunca nos curvamos. Na manhã do 11 de setembro, eu estava sentada na minha sala, e a minha sala ficava aqui, e a sala do chefe do grupo ficava ao lado da minha. E a minha porta estava aberta. Quando eu saí, eu vi um analista correndo freneticamente pelo corredor. E era um dos analistas mais velhos. Analistas velhos não correm. Eu estava na Jordânia. Eu estava na CIA. Em 11 de setembro, eu estava no meu escritório, na NSA. Eu estava nos escritórios executivos da Casa Branca. Eu estava no Pentágono quando ele foi atingido. Logo chegou a primeira notícia. Alguém estava com um player aberto no monitor. A notícia dizia que um pequeno avião havia atingido. Logo, o segundo avião atingiu a torre e eu entendi. Naquele momento, não havia nenhuma dúvida de que aquilo era o que estávamos esperando, tinha acontecido. São as palavras que passaram pela mente de todos. É isso. Foi o Bin Laden. É um ataque, é terrorismo. E foi a Al-Qaeda. Eu sabia quem eles eram, conhecia suas intenções. É isso aí. Conseguiram o que queriam. É estado de guerra. E fomos imediatamente evacuados depois do segundo avião, porque achamos que o próximo, o avião de Shanksville, vinha em nossa direção. Foi o mais completo caos. O avião passou mais baixo do que a minha janela. Minhas duas assistentes olharam pela janela e viram 757 abaixo dos seus pés. Houve uma ordem imediata para que todo o prédio fosse evacuado. Exceto os analistas de contra-terrorismo. Basicamente, saímos dos andares altos e fomos para o centro de operações. Eu disse, escutem, o chefe disse para não sairmos. Mas, se vocês quiserem sair, eu cubro para vocês. Acontece que ninguém saiu. "19 pessoas. Vejam esses rostos e pensem nas consequências trágicas e terríveis. 19. Apenas 19. 19 representando milhares que foram para os campos de treinamento do Afeganistão. 19 representando todos aqueles que foram patrocinados e treinados, jovens abençoados que agiram naquele dia. As acusações. Disso é difícil falar. Eu devo dizer que o pior da minha vida aconteceu em novembro, porque depois do bombardeio, eu fiquei super ocupada. Para todo mundo era chorar em casa, vir para o trabalho, ser profissional, fazer o trabalho, ir para casa, chorar em casa, vir ao trabalho, ser profissional, fazer o trabalho. As pessoas mantiveram foco fazendo o seu trabalho.
Em meados de novembro, as coisas começaram a se acalmar um pouco e aí a culpa veio. E não há nada pior. Desculpe, eu vou chorar. Sentir que você queria ter feito alguma coisa. Principalmente quando as críticas começaram a aparecer. As pessoas diziam coisas no Congresso tipo, vocês foram negligentes. Pensei, jura? O que sabiam sobre Bin Laden antes de 2000? Nada! E ninguém nos ajudou. Agora querem nos culpar por termos tentado. Não é uma questão de bode expiatório. É uma questão de responsabilidade. Aconteceram... O que o termo responsabilidade significa para o senhor? Antes do 11 de setembro, os oficiais da inteligência americana possuíam informações sobre terrorismo, que, se fossem adequadamente processadas, poderiam ter diminuído ou possivelmente prevenido o ataque terrorista. Me parece que o seu depoimento... Isso aconteceu no ano de 2002. Essa informação não foi distribuída para o FBI. Eu não sei a razão. Eu não entendo porque isso tudo aconteceu dessa forma. Na CIA foi responsabilizado pelas falhas que levaram aos Resumo executivo. Uma investigação interna da CIA responsabilizou alguns dos membros originais da Estação Alec. A equipe recomenda que uma comissão de responsabilidade do desempenho inspecione por falhar na comunicação entre a CIA e o FBI. Jennifer me ligou um pouco depois do 11 de setembro, gritando comigo no telefone. Nós estávamos a uns passos uma da outra, no mesmo andar. Ela disse, você fez isso, a culpa é sua, se eu não avisei a ninguém, blá, 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 blá. E eu gritei com ela e bati o telefone e... Na verdade, eu nunca mais falei com ela depois desse dia. Mas pensando bem agora, eu acho que aquilo foi só uma manifestação da paixão dela. E do sentimento de culpa que senti. Quer dizer, todo mundo sentiu isso. O FBI também estava investigando a Al-Qaeda. No Iêmen, a equipe do FBI estava preparando um processo criminal contra Bin Laden. 6 dias após o 11 de setembro, seu ex-guarda-costas foi interrogado. Recebemos ordens de evacuar o Iêmen. A equipe inteira já havia embarcado no avião. E eles pediram que eu deveria ficar com um indivíduo chamado Nasser al-Bari, Abu Jandal. Nós mostramos a ele um álbum que continha um monte de fotografias. Ele identificou Bin Laden, identificou Ayman Zawahiri, ele identificou os suspeitos conhecidos. Não havia forma dele não saber. Mas ele não identificou ninguém do segundo álbum. Ninguém. Então ele fechou o álbum e eu não conheço mais ninguém. Mais ninguém. Eu repeti, por favor, pode olhar de novo. Mas eu acabei dizendo, por favor, olha de novo. Ele ficou zangado. E ele disse, mas já olhei, ninguém, mas pela nossa amizade. Nós somos amigos, não é? E ele olhou. Mesma coisa. Então eu ri, assim, ó, para o Bob, e disse, viu, eu te disse. Como assim? O que você disse? Eu disse ao Bob, meu amigo, que você está, basicamente, fingindo. Não está cooperando nem um pouco. Eu acho que ganhei a aposta. Você está falando do quê? Eu estou cooperando. Qual é, cara? Você está cooperando? Você acha que eu viajei de Washington até aqui para ficar com essa conversa mole com você e que eu não sei quem você é, que eu não sei o que você sabe? Esse cara, por exemplo, ele foi seu hóspede em 1999, ele estava doente, você cuidou dele, deu sopa na boca dele. E agora você diz que não tem ideia de quem ele é. Eu sei muito sobre sua organização. Talvez algumas das pessoas nesse álbum já estejam presas por nós. Talvez algumas das pessoas nesse álbum sejam amigas minhas, talvez sejam minhas fontes. Cada vez que eu te faço uma pergunta, provavelmente já sei qual é a resposta. Então eu sei se você está cooperando ou não. Então, vamos começar do início de novo. Ele disse sim. Então mostramos o álbum de novo. Ele identificou quase todo mundo no álbum. Gente do bombardeio da embaixada na África Oriental, do USS Cole também. Inclusive, 8 dos sequestradores.
Ele continuou insistindo que o Bin Laden nunca faria uma coisa dessas. Eu insistia que foi ele. Eu disse, não, foi o Bin Laden, sim. Ele disse, foi o Bin Laden? Quem te disse? Foi você. Ele ficou exaltado, ficou furioso. Ele disse que eu coloquei palavras na boca dele. Eu disse, não, você me disse que o Al-Qaeda estava por trás, com certeza. E eu peguei a pasta na qual eu havia colocado as fotos que ele identificou dos 7 sequestradores ou 8 sequestradores. Eu coloquei tudo na frente dele e disse, você quer saber quem são os sequestradores? Esses são os sequestradores. Você me disse que eram membros da Al-Qaeda. Você me disse isso. Ele entrou em estado de choque. Ele colocou as mãos no rosto assim e começou a tremer. E aí ele pediu uma pausa de 5 minutos. Demos a ele 5 minutos e voltamos. Eu disse, o que acha agora? Ele disse, eu acho que Sheikh enlouqueceu. O que você quer? 4 semanas após o 11 de setembro. Aqui está a América. Deus a atingiu com um ataque igual ao que vocês infligiram aos outros. Ele destruiu um dos seus grandes edifícios. Que Deus seja louvado. Eu juro pelos 7 céus que a América e seu povo nunca mais se sentirão seguros. Algumas pessoas, a maioria mulheres, foram acusadas. Acusadas. Vocês não fizeram as conexões. Não ligaram os pontinhos. Fracassaram. A máquina de Washington se virou contra eles e disse a culpa de vocês. Vocês construíram o diagrama e não conseguiram conectar. Estava tudo lá. Fomos nós que decidimos apagar os pontinhos. Alô? Eles vão nos atacar. Aquelas foram noites de serão. Ia para casa dirigindo, pensando no que o pessoal das operações fazia e que ameaças pareciam genuínas. Você pensa nos seus amigos na linha de fogo, pensando em algum apresentador de TV que fez comentários vazios, sabe, acusando, tentando se promover na TV, sem entender a sinceridade das pessoas envolvidas. Isso me causava muita tristeza, porque eu sabia que eu ia ter que ir lá falar com as pessoas. Escuta, eles não entendem o que estão fazendo, pode ter certeza. Bola pra frente. O desmantelamento. Uma coisa que as pessoas não entendem é como a CIA se sentiu isolada naquela época. Por causa da evolução dos eventos da história, chegamos àquele momento com um conhecimento único sobre esse fenômeno Al-Qaeda. Acho que o sentimento comum a todos nós era o peso de prevenir o acontecimento de um evento similar no futuro. No dia 11 de setembro, o presidente nos reuniu e disse, eu quero ver um plano de guerra. Bom, já estávamos trabalhando nisso há muito tempo. Estávamos prontos. O plano foi chamado de Matrix do Ataque Global. Os elementos incluíam ataques de drones, interrogatórios coercitivos, autorização para matar ou capturar membros da Al-Qaeda. Foi a ação mais abrangente da história dos Estados Unidos. O desafio de analisar a Al-Qaeda depois de 11 de setembro era entender o suficiente para primeiro abalar e depois desmantelar. Não é só abalar as bases, porque se você abalar uma organização, o adversário está tão comprometido que ele acredita que o que faz é inspirado pelo livro sagrado. Então eles logo vão partir para um novo ataque. O mais importante é o desmantelamento. Como vamos destruí-los não é uma tarefa fácil. Como você encontra os operadores, os financiadores, os treinadores, etc.? Como podemos saber onde vão estar aqui amanhã para capturá-los? Houve uma explosão de inteligência na CIA depois do 11 de setembro. É difícil até de imaginar. Tínhamos um pequeno grupo de pessoas na estação Alec que estava analisando os problemas pré-11 de setembro com recursos bastante limitados. Depois do 11 de setembro, aquele pequeno grupo de pessoas foi reforçado com novatos no centro pós-11 de setembro. Houve uma mudança fundamental na organização. Era preciso
uma grande força administrativa para apoiar um aumento de pessoal no orçamento das operações. Eu não sabia o suficiente sobre a Al-Qaeda. Só o que li na imprensa não era minha especialidade. Mas sabe, quando você tem 25 anos de experiência, você desenvolve um bom sentido das necessidades de ação, mesmo que seja um novo alvo para você. Rapidamente você aprende tudo o que precisa sobre o alvo. José Rodrigues chefiou o Centro de Contra-Terrorismo da CIA. Eu me tornei chefe do contra-terrorismo na época em que estávamos lidando com todas essas ameaças. Éramos inundados diariamente com inteligência sobre uma possível segunda onda de ataques. Mas eu tinha ótima reputação de construir equipes fortes. O telefone tocou. Um agente sênior disse: precisamos que volte. Sabe que a situação é grave. Volta para fazer o que você sabe. Martin liderou a guerra da CIA contra a Al-Qaeda. Sendo assim, eu voltei para ser o gerente sênior para uma ação mundial contra a Al-Qaeda. Eu tinha responsabilidade multidimensional. Eu tinha que proteger meu pessoal, sabe? Mudamos um pouco as regras. Tínhamos mais poderes. Podíamos ser mais agressivos. A minha função é matar a Al-Qaeda. Ou você está do nosso lado e nos ajuda, ou sai da nossa frente. Estávamos focando na captura de Abu Zubaydah. Ele sabia quem eram os líderes. Ele conhecia os métodos de ataque, os alvos. Ele era o líder de mais alto escalão da Al-Qaeda que já havíamos capturado. Quando o capturamos em março, ele estava muito ferido e sabíamos que tínhamos que tirá-lo do Paquistão. No passado, os Estados Unidos lidavam com casos assim, transferindo o terrorista para um país amigo para um interrogatório. Mas já era hora de assumirmos a responsabilidade pelos terroristas do alto escalão. Entendemos o que era necessário fazer. E fizemos. Tiramos muita gente ruim das ruas. Eles foram colocados, já é de domínio público, em, digamos que em prisões especiais. Site negro. São basicamente duas coisas que você deve ter na sala de interrogatório, principalmente com indivíduos da Al-Qaeda. Você tem que ter conhecimento e tem que ter empatia. Se não tiver as duas coisas, é bem provável que você vá fracassar. Ele nos deu algumas informações durante esse período inicial. Mas depois ele parou de falar. Quando recuperou suas forças, ele parou de falar. Foi aí que nos convencemos de que precisávamos de uma nova alternativa, porque não estava mais dando certo. A CIA recebeu autorização da Casa Branca para os interrogatórios incrementados. Eram 12 técnicas. Remoção de roupas, corte de barba e cabelo, uso de fobias individuais como medo de cães para induzir ao estresse, uso de contextos para convencer de que a morte é iminente para ele e sua família, uso de força física moderada como agarramento, exposição à friagem ou água, indução à falsa percepção de sufocamento com uso de toalha molhada e água. 8 das 12 técnicas, na minha humilde opinião, eram moderadas demais. Por exemplo, os tapas dão tempo. Pode até ser desagradável dar um tapa em alguém, mas não é tortura. Pegar alguém pela lapela e trazer até você pode ser desagradável, mas chama a atenção e não é tortura. Não pedimos isso. Nós não pedimos para sermos atacados. Eles atacaram.
Então, se não podemos deixá-los desconfortáveis para podermos salvar vidas, alguma coisa está errada. Eu acredito que a intenção era... Não podemos permitir que isso aconteça. Vamos fazer o que precisa ser feito. Eles são cheios de ódio. Não existe bom senso com eles. Alguns indivíduos que estavam lá, em posição de tomar decisões, acreditavam que a única forma de lidar com esses indivíduos era através de técnicas como essas. Quando você lida com detentos mais radicais, eles podem se tornar obedientes, podem ser joviais e simpáticos, mas se perguntar a eles o que você vai fazer quando sair daqui, eles respondem: eu vou matar você, meu amigo. Toda a informação que veio do Abu Zubaydah conseguimos antes do afogamento simulado. A maior parte veio de métodos convencionais de interrogatório, mostrando evidências ou mesmo jogando um detento contra o outro, mostrando cartas. Então, as técnicas tradicionais de interrogatório funcionaram muito bem. Tínhamos os interrogadores e os perguntadores. Os interrogadores trabalhavam com os detentos e, quando eles passavam a cooperar, eles passavam a bola para os perguntadores. Os analistas de alvos, pessoas que conheciam muito bem o alvo, assumiam e faziam o interrogatório. Jennifer Matthews estava lá, sentada em frente a Abu Zubaydah, fazendo perguntas. Existe uma grande diferença entre ser um especialista atrás de uma mesa e um especialista de campo. Não se discute o sucesso. O fato é que nós fomos muito bem-sucedidos quando começamos a usar as técnicas em Abu Zubaydah. E ele resolveu cooperar. Começamos a coletar inteligência de qualidade. Abu Zubaydah nos ensinou o caminho das pedras até esses indivíduos. Em pouco tempo, todos os chefes de operações foram capturados ou mortos. Hanzi Bilal-Shib, Nashiri, Hambali, KSM. Lembra desse cara? Foi uma boa captura. Khalid Sheikh Mohammed era o número 3 da Al-Qaeda e o arquiteto do 11 de setembro. Depois da sua captura, os noticiários mostraram essa velha fotografia. Mas ele estava com uma roupa árabe, yuppie, todo arrumadinho e almofadinha. Eu falei: esquece isso, eu quero o cara mau, subalterno, saiba qual vai ser o seu futuro. Esse aí é a figura paterna, esse aqui é o gangster-chefe. Martin escolheu uma nova foto para a imprensa. Esse é o seu futuro. Khalid Sheikh Mohammed sofreu o afogamento simulado 183 vezes. Eles tentaram quantificar o número de banhos de água. E depois, os banhos de água foram computados também como afogamento simulado. Então, 183 banhos de água no Khalid Sheikh Mohammed se tornaram 183 afogamentos, o que é loucura. Olha, não é o FBI contra a CIA. Eu posso garantir que a afirmação de que as confissões foram resultado do afogamento simulado não é verdadeira. Só 3 terroristas que mataram americanos sofreram afogamento simulado. Em alguns casos, só foram durante alguns dias. No caso de Abu Zubaydah e Khalid Sheikh Mohammed, durante poucas semanas. Esse programa evoluiu porque algumas das coisas que eles tentaram não funcionaram. E durante o processo evolutivo, eu me dei conta de que não queria fazer parte disso. Eu não queria ser testemunha disso. Eu falei com o quartel-general e eles nos tiraram de lá. Sabíamos que o povo americano iria, em algum momento, ficar sabendo de tudo. Não tínhamos ilusões. Então tentamos criar um contexto histórico que não existia ainda. Entendo que as pessoas se sintam desconfortáveis com isso, mas as nossas opções não eram muito boas. Povo da América, esse discurso tem o objetivo de prevenir uma outra Manhattan. Antes de começar, quero dizer que a segurança é um pilar indispensável para a vida humana e que homens livres não abrem mão da segurança.
No final de 2004, Bin Laden divulgou seu primeiro vídeo em 3 anos. Depois do 11 de setembro, as pessoas esperavam que ele provavelmente fosse para Tora Bora. E ele foi. Depois de Tora Bora, ele deve ter ido para Kunar. E depois, para algum lugar. Uma outra observação foi que ele sempre foi visto na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Talvez até no Afeganistão seria o meu palpite. Ele estaria no Afeganistão porque era a casa espiritual do jihad afegão. Todos perguntavam, onde está o Bin Laden? Todo o tempo. Quando fui depor no Congresso, a primeira pergunta foi, onde está o Bin Laden? Fui até o Salão Oval algumas vezes e a pergunta do presidente era, onde está o Bin Laden? Todo mundo me fazia a mesma pergunta, onde está o Bin Laden? Eu estava frustrado, porque eu tinha que admitir que não sabia. Uma vez, um dos meus colegas veio a mim e perguntou, cadê o Bin Laden? Eu respondi, quer saber, eu estou tão cansado disso. Da próxima vez, a próxima pessoa que me perguntar onde está Bin Laden, eu vou dizer, quer saber? Vai se fuder. Vai se fuder. Naquela mesma noite, eu voltei para casa e a primeira coisa que minha esposa me perguntou foi, cadê o Bin Laden? Por que ninguém acha ele? A pior posição da Al-Qaeda na época era de número 3 ou 4. O cara tinha que se comunicar. Se comunicar e realizar os ataques. E se fizesse isso, a gente pegava ele. Francamente, no fundo, a gente sabia que ia acabar pegando ele um dia. Mas estávamos tão ocupados, atrás dos que estavam ativos, que demorou um pouco. Meus parabéns, Abu Butahed. Você agora é o número 3 da Al-Qaeda. Essa é a boa notícia. A ruim é que, sendo o número 3, vai ter que apertar os cintos, porque a sua carreira vai ser muito curta. Captura e morte. Existe um aspecto do trabalho de inteligência chamado alvejar. Eu acho isso revolucionário por algumas razões. Apenas nos últimos 10 anos, a agência tradicional passou de inteligência estratégica para inteligência tática, aquela que te ajuda a identificar os movimentos e localizações de um indivíduo específico. Eu não estou nem aí para o aspecto estratégico da Al-Qaeda. Eu quero um analista que passe todo o tempo atrás de um alvo com um nome. Pessoas cujo objetivo na vida seja seguir um ser humano. Muitos dos analistas da Estação Alec partiram para outras funções. Se tornaram alvejadores dos líderes da Al-Qaeda, incluindo Bin Laden. Eu procurei as outras mulheres que tinham se tornado oficiais de alvo, como a Jennifer Matthews e algumas outras mulheres pioneiras, e eu perguntei como se faz isso. Eu preciso começar do começo, assim como fizeram com Bin Laden. Então, como se faz isso? Ainda não tínhamos uma ferramenta técnica para fazer isso. Eu bolei uma planilha e fui conversar com a Bárbara e a Gina e outras mulheres e elas diziam o mesmo. Vai fundo, é exatamente assim que se faz. Todos deixamos um rastro digital diariamente, assim como os terroristas. Quando essa pessoa viaja, quando essa pessoa fala ao telefone, quando obtemos a informação de um mensageiro da Al-Qaeda e seu destinatário e comparamos essa informação com algo arquivado há 1 ou 2 anos. Quando um terrorista é rastreado no campo, uma comunicação mandada para a estação pode resultar em ação contra este alvo no dia seguinte. Alguém que está procurando briga. É isso que o rastreador é. Você tem que conhecer intimamente quem está perseguindo, como acha que aquela pessoa vai agir, reagir, o que ela vai fazer naquele dia.
qual a estratégia dela, com quem ela vai falar, quais as prioridades dela, será a mulher número 1, a mulher número 2. A CIA começou a enviar seus alvejadores para as zonas de guerra. Eles foram integrados às unidades militares de elite. Paquistão. Sanaa. Cabul. Bagdá. Neida Bacchus foi à Guerra do Iraque. Eu estava em Bagdá logo depois que a guerra começou. E era como estar no Velho Oeste. Um caos completo. No princípio, Bin Laden estava empolgado. Estava empolgado com o Iraque. Ele não podia agir nem se envolver nisso na época. Então, ele ficou feliz em apoiar a empreitada. O alvo dela era o líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi. Ele era um terrorista tão brutal. Eu acho que nós devíamos ao povo do Iraque a remoção dele. É tão estranho eu nunca ter conhecido ele. Meus ex-colegas do Serviço de Inteligência da Jordânia diziam que era meu namorado. Eu sou emir da organização Al-Qaeda no Iraque. É como se eu conhecesse o Zarqawi muito bem. Seu querido irmão Abu Musab al-Zarqawi. Era um cara reservado. De uma forma patológica, ele era um monstro. Tinham chamadas às 2 ou 3 da manhã do chefe do grupo sempre que um bombardeio acontecia, sempre que ele mandava mensagens de texto, sempre que ele alvejava uma mesquita ou outro alvo. Eu pensava nele 24 horas por dia e isso ficou bem desagradável depois de um tempo. O modelo, para mim, era muito claro. Nossas forças especiais, nossos operadores de ações especiais, os analistas deles e os nossos trabalhavam conjuntamente. Todos na linha de fogo, nas nossas estações de campo, apoiando as operações. Havia especialistas e as lições e a habilidade de organizar operações de inteligência combinadas com operações especiais para criar sinergia, uma sinergia letal. E seu trabalho como oficial de alvo no cenário de guerra é ajudar a apontar os soldados no campo ou alguma coisa no ar em relação ao alvo, com a maior exatidão possível. Para mim, a guerra é quase como um material radioativo que você não deve tocar a não ser que tenha um grande entendimento dos danos que ele pode causar. O general Stanley McChrystal comandou as unidades de operações especiais dos Estados Unidos. Podemos concordar com a ideia de que se pode cruzar a linha e ir para o lado sombrio e depois voltar? Porque eu fui para o lado sombrio com bom propósito. E existem momentos em que isso pode ser apropriado, mas é perigoso. É mais fácil atravessar na segunda vez. Quem foi que enganou vocês sobre a realidade desta guerra? Olhe para esses corpos. Eles atacaram essas casas. Por quê? Onde estão os guerreiros da resistência que eles alegam estar combatendo? São apenas mulheres e crianças. Eu não gostava de estar presente aos ataques e eu era uma analista. Eu não era... Eu só não...
Eu acho que há perguntas sobre uma organização de inteligência que lentamente se envolve na execução desse tipo de operação de contra-terrorismo global. Houve uma mudança de pensamento. Bom, a guerra não é um videogame agnóstico. Era um jogo pessoal no qual você era responsável não só pela vida dos americanos, mas por enfrentar um adversário que você tem que matar ou capturar. Agosto de 2004. Acho que foram 18 ataques naquele mês, no Iraque, com a nossa força. 2 anos depois, em 2006, no mesmo mês, no Iraque, nós fizemos 300 ataques. Por quê? Não existem guerrilheiros de resistência entre nós? A nossa capacidade de coletar inteligência, agir baseado nela e depois coletar mais inteligência chegou a um nível quase industrial de quantidade e velocidade. E nunca houve tiros disparados daqui. Com certeza era uma máquina bem poderosa. Havia muitos ataques. Alguns renderam frutos, outros nem tanto. Eu acho que, em alguns casos, a quantidade superou a qualidade no que estávamos procurando. Se havia um novo alvo, era só atacar. Só porque podíamos. A máquina não para. Por quê? Nós executamos milhares de ataques no Iraque e no Afeganistão e fomos ficando cada vez melhores nisso. Então houve essa evolução muito particular com a CIA de uma forma que nunca havíamos imaginado. Em 2001 ou 2002, mas que se tornou bem crítica para conseguirmos chegar ao nosso objetivo. É fundamental saber onde está o seu centro moral e como você o define dentro de você para executar esse trabalho. Eu trabalhava num centro onde meu trabalho era caçar uma pessoa para captura ou morte. Eu tinha que aceitar isso. É um paradoxo querer salvar mulheres e crianças no Iraque e matar alguém para obter isso. Isso estava sempre na minha cabeça, mas é claro que eu podia justificar isso para mim mesma. A guerra contra o terror. Como se pode lutar contra o terror quando o terrorismo é uma tática? Existe uma guerra contra pessoas. Então a questão imediata se torna: quem são as pessoas contra as quais vamos lutar? Na minha opinião, a maioria das pessoas ainda não sabe bem por que nos odeia. Então, não se surpreendam quando eles se prepararem para uma cruzada de ataque com tecnologia de ponta em armas. Alguns ataques são necessários, mas se a nossa solução para esse tipo de problema for só atacar sem tentar trazer esforços eficazes para prevenir a ameaça de ataques, não vai ter fim. Operações como choque e pavor não acabam com guerras contra terrorismo, só criam mais terrorismo. O dinheiro começa a fluir para os grupos terroristas, as pessoas se radicalizam mais. A guerra contra o terror tem que ser a mais discreta possível. Mas as operações de contra-terrorismo são, por natureza, pouco satisfatórias para uma população assustada. O Grande Salto. Estávamos trabalhando próximo à unidade do Bin Laden e a dinâmica do relacionamento do Zarqawi com o comando da Al-Qaeda gerou muita especulação sobre o que acontecia na liderança da Al-Qaeda. Bin Laden certamente não sabia no que estava se metendo com o Zarqawi e como eles eram fundamentalmente diferentes dos outros líderes da Al-Qaeda. Ele não tinha a mesma formação acadêmica de muitos membros da Al-Qaeda. Ele não tinha, digamos, por falta de uma explicação melhor, o sentido profissional do jihad. Como o resto da Al-Qaeda. Ele não sabia, não entendia as regras do jogo, apenas achou que podia utilizar qualquer estratégia, por mais brutal que fosse. Bin Laden ordenou que Zarqawi parasse de matar muçulmanos. Estamos muito preocupados com o seu jihad. Sem apoio popular, nosso movimento vai ser esmagado.
Sendo assim, evite qualquer ação que o povo desaprovaria. Zarqawi ignorou a carta. Foi surpreendente escutar que Zarqawi não era obediente. Ele era insubordinado. Bin Laden mandou um homem de confiança para reassumir o controle. O nome dele era Hassan Gu. A equipe de Neida Bacos estava no seu rastro. Hassan Gu era um mensageiro da Al-Qaeda. Ele estava trazendo uma outra carta da central da Al-Qaeda para o Zarqawi sobre como conduzir as operações no Iraque. Quando nos demos conta de que Hassan Gu viajaria para o Iraque, achamos que era uma boa oportunidade para nós, então planejamos uma operação com a minha equipe na nossa base do governo curdo para capturar ele. E o governo curdo ficou com ele e obtivemos muita informação dele, incluindo o nome do Al-Qaeda e seu significado, o papel que representava na central da Al-Qaeda e com Bin Laden. Tá satisfeito? Você sabe como o nome Al-Qaeda surgiu? Foi durante uma reunião com o governo curdo que Hassan Gu entregou o nome de Al-Qaeda, o mensageiro. Ahmed do Kuwait. Foi significativa a informação. Mesmo que soubéssemos que o pseudônimo Al-Kuwait era geral demais. Era como dizer José o porto-riquenho, sabe? Poderia ser qualquer um. O importante é que nos revelou o mensageiro, já que Bin Laden não usava nenhum outro meio de comunicação. Nós perguntamos ao Khalid Sheikh Mohammed sobre a informação do mensageiro. E ele apenas se desconcertou. A linguagem corporal dele mudou. Ele disse, não, não, não. Escuta, todos nós sabemos desde criança que quando você grita não, 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 significa sim, sim, sim. Ele não falava a verdade, mas depois... E isso é o bom dos sites negros. Interceptamos a comunicação dele para os outros detentos. Ele disse aos outros companheiros para não contar nada sobre o mensageiro, confirmando assim a existência do mensageiro. Sabíamos da sua tremenda importância e que estávamos na pista certa. O fim do jogo. Michael Hayden se tornou diretor da CIA em 2006. No final de 2007, a célula do Bin Laden apareceu para mim. Algumas dessas pessoas já faziam isso bem antes do 11 de setembro. Estou falando do tempo da estação Alec. Essas pessoas passaram suas vidas atrás desse alvo. Eles disseram, vamos tentar outra abordagem. Deve ser a rede de mensageiros. Tivemos informações sobre os mensageiros. Vamos tentar progredir a partir disso. Funciona assim. A informação chega, você cataloga, organiza, e aquele pedaço do quebra-cabeças pode ficar numa gaveta por 4 ou 5 anos, até que chegue outro elemento que dê sentido a tudo aquilo que você não entendeu por um longo período de tempo. Isso, na verdade, aconteceu com um trabalho que fizemos para caçar Osama Bin Laden através de seu mensageiro. Levou anos para a agência recrutar a fonte humana que acabou nos levando ao nome verdadeiro. É por isso que estamos no negócio da inteligência humana clandestina. Porque, muitas vezes,
Mesmo com todo o equipamento de última geração, você não consegue obter a informação que precisa. Um nome verdadeiro. Finalmente conseguimos o nome dele. Ibrahim Said, o verdadeiro nome do mensageiro de Bin Laden. Seja lá qual for, não interessa. O nome árabe, sabe? Mas com o nome verdadeiro, conseguimos descobrir muito sobre ele. A partir dali, a agência conseguiu fazer o que faz tão bem: rastrear e encontrar um homem. Um pouco depois, eu informei ao presidente. Eu disse, devo dizer, senhor presidente, a minha equipe está bastante otimista em relação a isso. Eles acham que temos uma pista concreta. Os atiradores da CIA responsáveis pela caçada de Bin Laden foram enviados a campo. A base ficava perto das áreas tribais do Paquistão. Estávamos projetando a força e a inteligência dos recursos fora do país. Era isso que o Coast representava. O foco estava concentrado lá no Waziristão, porque o inimigo estava lá. O chefe da base da CIA estava caçando Bin Laden havia 15 anos. Jennifer Matthews era a chefe da base da CIA lá. Ela estava lá para manter o dedo no pulso das informações que chegavam até a base. Ela nunca anunciou isso de forma direta, de forma tão clara, mas o meu entendimento é que ela estava lá para alvejar e matar todos os líderes sêniores da Al-Qaeda. Eu perguntei a ela, você acha que nós vamos pegar ele? Ela sorriu e disse, vamos pegar ele e espero fazer parte disso. Então... No início de 2009, a CIA conseguiu mais uma pista da liderança da Al-Qaeda. Tudo começou na Jordânia, com um blogger que se tornou radical pela guerra do Iraque. Deus me abençoou me dar esse sonho. Eu sonhei que vi o Zarqawi. Ele estava na minha casa. O rosto dele parecia uma lua cheia. Ele estava ocupado preparando um ataque. Eu desejei poder lutar e morrer ao lado dele. Sou seu humilde irmão da Jordânia. Tenho 32 anos e sou médico. Ruman al-Balawi. Ele não era aquele radical típico. Ele era médico e trabalhava numa clínica de refugiados. Joby Warrick cobre a CIA para o Washington Post. Ele tinha um hobby muito perigoso, que era escrever esse blog e se meter em confusão. Depois de alguns meses, ele se tornou um dos autores mais acessados da internet. E tanto a CIA quanto a inteligência jordaniana foram recrutar Balawi para ser espião. Depois de várias semanas, eles o convenceram a trabalhar para eles. Honestamente, a história começou quando eles invadiram a minha casa no meio da noite. Eles me levaram para o quartel-general da inteligência jordaniana. Eles me interrogaram. Me ofereceram milhões de dólares. Compraram uma passagem aérea para mim. E me mandaram para o Waziristão numa missão. O Balawi chegou ao Paquistão e desapareceu completamente. Provavelmente ele já era esperado como informante e sua cabeça deve ter sido cortada. Ninguém ouviu nada do Balawi por 3 meses. De repente, ele reapareceu dizendo: eu consegui penetrar na organização.
O Balawi era médico. Agora ele estava tratando o líder número 2 da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Eu mandei para eles um vídeo dos líderes da Al-Qaeda. Quando o Balawi enviou essa informação para o quartel-general da CIA, todo mundo vibrou. Até a Casa Branca foi avisada. Esse jovem, Balawi, vai nos levar direto para o número 2, talvez até para o número 1. Eles acreditaram na veracidade da informação. Pediram um encontro frente a frente. O encontro tinha que acontecer num lugar no qual a CIA pudesse controlar o ambiente. Naturalmente, esse lugar era a base da CIA em Khost. Coube a Jennifer Matthews organizar um plano para trazer o Balawi para dentro da base em Khost, sem ser detectado. O grande problema é que ninguém na CIA conhecia o Balawi. O plano era que ele entrasse na base sem ser revistado, porque havia o receio de que alguém pudesse reconhecê-lo e que sua identidade fosse comprometida. Ó Deus, destrua os americanos e a agência de inteligência americana e jordaniana. Ó Deus, que sejam destruídas e demolidas. Ó Deus, ajude-nos a realizar um assassinato extraordinário. Deus, aceite o meu sangue. Deus, aceite o meu martírio. As pessoas se apressaram em culpar a Jennifer. E eu rejeito isso completamente, porque havia muitas pessoas observando a operação. As pessoas queriam acreditar que a fonte era boa. Eles vão pensar que eu sou um espião. Mas vão me ver virar uma bomba. Havia muita pressão vinda da Casa Branca e de outros lugares dizendo: prossigam, 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 temos que fazer isso. Vão me ver virando um foguete. Tenho certeza de que havia pessoas, vozes dizendo: talvez não. Talvez seja o caso de ir devagar. Isso acontece em muitas operações. Mas não aconteceu nessa. Foi preparada uma operação para que ele passasse pelos portões sem ser sequer observado pelos guardas. Ele foi penetrando na base, passou pelo segundo portão, passou pelo terceiro portão e conseguiu chegar até o coração da base, um ponto secreto. Eu vou pegar vocês da CIA. Eu vou pegar vocês. Havia um total de 14 oficiais da CIA alinhados para recebê-lo. A morte chegará até vocês da forma mais inesperada. Balawi saiu do carro pelo lado errado, cantando palavras em árabe. Deus é grande. Antes que alguém pudesse impedir Balawi, ele pegou o detonador. Isso é para vocês. Não é um relógio, é um detonador. Para matar o máximo de pessoas que eu puder. Irão todos pro inferno. Balawi apertou o botão. Foi tudo pelos ares, com uma terrível explosão que matou quase todo mundo, que estava em contato direto com o Balawi na hora da explosão. Escutamos a explosão, mas quando vimos a fumaça vindo do ponto exato onde eu sabia que o Chapman estava, eu sabia que a base havia sido atingida. Sabíamos que alguém havia entrado na base e sabíamos que a agência havia sido atingida. Sabíamos que a coisa era ruim. Quando chegamos ao local da explosão, era uma visão terrível. Pedaços de corpos espalhados. A unidade convencional recebeu, então, um helicóptero ali mesmo, no pátio, que transportou o máximo possível de feridos. E disseram que a Jennifer tinha morrido. O chefe de logística dela, que trabalhava muito próximo a nós na base diariamente, também morreu. E alguns dos oficiais do caso também não sobreviveram e morreram no local. Quando se faz isso e continua,
Eventualmente, existem perdas. E nós perdemos. Perdemos muita gente boa. Em memória dos que perderam suas vidas a serviço do seu país. Quando ouvi dizer que Jennifer estava em Coast, eu fiquei chocada por ela ter sido atingida pelo Bin Laden. Foi realmente uma coisa muito surreal o que aconteceu com ela. Depois dela passar tantos anos tentando evitar que ele provocasse outra tragédia, saber que ele tinha sido responsável pela morte dela é inacreditável. A agência foi bastante criticada. Francamente, eu entendo. Mas não íamos chegar a Abbottabad sem Coast. Uma agência que não aceita correr riscos que eram evidentes em Coast e que, infelizmente, acabou em tragédia. Uma agência que fizesse aquilo não seria a agência que faria tudo para construir a trilha que nos levasse a Abbottabad. De fato, alguns dos seres humanos que construíram a trilha até Abbottabad morreram em Coast. Essa era a equipe americana, caçando Bin Laden e lutando contra a Al-Qaeda. E essa foi a poderosa ligação entre os dois eventos. De acordo com Bin Laden, essa operação foi uma grande vitória. Um homem-bomba atingiu um grande alvo militar e esse fato foi extremamente importante para a Al-Qaeda. Ele conseguiu atingir membros do alto escalão militar norte-americano e da CIA. Esses alvos para a causa eram muito importantes. Bin Laden foi viver em Abbottabad em 2005. Sua família nunca deixava a residência. O mensageiro era sua única ligação com o mundo exterior. Mustafa Ansari é um jornalista saudita e o único que tinha acesso à família de Bin Laden. Ele estava convencido de que não importava quem estivesse à sua caça. Um guerreiro da Al-Qaeda não poderia ser morto, a não ser que cometesse um erro. Qual foi o erro de Bin Laden? O seu amor pelo poder. Ele regularmente mandava o mensageiro ir e vir. Ele queria fazer parte das operações sempre em contato com seu subordinado. Ele poderia ter permanecido quieto e ter ficado em segurança. A ideologia de Bin Laden girava em torno da morte e do jihad. A verdade é que ele nunca procurou a morte. Ele costumava dizer que a morte pela sua causa seria uma coisa bonita. Mas ele nunca buscou a morte. Ele se apegou à vida enquanto pôde. Ele fez o possível para continuar vivo.
Bin Laden sabia que a CIA estava atrás dele. Mas ele não sabia que estavam rastreando o seu mensageiro. Ibrahim Said, o mensageiro. Paquistão. A caça ao mensageiro do Bin Laden faz muito sentido para mim. Foi baseada em muitos anos de experiência trabalhando com um grupo de pessoas que realmente se importava e se apoiava. Inventamos uma técnica que dá certo. E essa técnica capturou Bin Laden no final. Eu recebi uma ligação de um ex-colega e ele disse para ligar a televisão. Eu estava em casa. Liguei no noticiário e o presidente ia se pronunciar. Eu sabia que aquele seria um bom dia no escritório. Boa noite. Finalmente, pegaram. Eles pegaram ele, afinal. Aquele foi um momento muito especial. Eu não tenho certeza se a América fez o esforço necessário para entender tudo pelo qual passamos. A coisa fundamental não é como realizar essas operações. É preciso entender por que as pessoas que lutam contra nós fazem o que fazem. Por que o inimigo é o inimigo? Se não entendermos por que eles estão fazendo isso, vai ser muito difícil dar um basta. Não entendemos o idioma o suficiente, não entendemos a cultura o suficiente, não nos dedicamos a deixar de ser cegos, surdos e mudos em áreas do mundo que nos interessam. Seria um capítulo para terminar. Muito bem. Mas não acabou. É triste. Eu acho que vamos passar por essa situação de novo. Bin Laden conseguiu espalhar a ideologia dele muito além do que ele próprio imaginou. Como se mata uma ideologia? Matar uma pessoa não acaba com isso. Não gosto disso. Não quero que isso continue. Espero que termine. Espero que a gente não viva num mundo no qual tenhamos que lidar com um adversário que perca o respeito pela santidade da vida humana. Mas não estamos vivendo num videogame. Esse é um ser humano que tem família, que tem alma. Quando confrontamos isso, o que fazemos? Podemos ter debates filosóficos, mas no final do dia a questão é: você vai agir? Sim ou não? Vai ou não vai? É isso.